Então, pessoal, boa tarde, né? Boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco em mais esse encontro, né? Dando seguimento ao nossa série de webinars. A gente está trabalhando aí a parceria, a resposta para ser mais consultivo. E hoje, nesse nosso segundo episódio, nós vamos falar sobre a tecnologia empregada, a gestão e atendimento na nova era da contabilidade. Para quem não me conhece, eu sou Silvane Horácio, sou especialista na área de eventos das Soluções Thomson Reuters. Quem vai falar sobre esse tema de hoje aqui é o Luiz. Já vou passar a palavra para o Luiz também fazer essas considerações iniciais. Então, Luiz Correia, ele é CEO da contabilidade Luiz Correia. Então, a gente vem trabalhando nessa série de webinars com temas bem pertinentes, né, que a gente sempre busca estar ao lado do contador, da contadora, trazendo esses temas muito importante aí para o nosso dia a dia. Luiz, deixo com você, passo a palavra para você fazer essas considerações iniciais. Legal. Silvânia, muito boa tarde a você e a todos os contadores aqui conectados conosco. Nesse momento, 210 pessoas e subindo, o pessoal está começando a chegar. E eu sou Luiz Corrêa, sou contador na cidade de Florianópolis. Para quem não me conhece, há aproximadamente 30 anos eu milito na área contábil e sou um contador que gosta muito de tecnologia. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de processos. A gente vai conversar um pouquinho, só estou enrolando um pouquinho para deixar o pessoal que está chegando, Silvânia, mas a ideia hoje eu queria compartilhar um pouquinho do quanto mudou a dinâmica do escritório de contabilidade e que sem uma ferramenta de controle de processos ou de tarefas, o nosso trabalho fica muito mais árduo. Costumo dizer que o contador trabalha sempre no fio da navalha, sabe? Correndo risco todos os dias. Por quê? Porque muitas vezes o controle de processo de uma empresa de contabilidade, assim como a minha também, ela é baseada em controle de planilhas de Excel e em confiança, né? Só que as coisas mudaram muito nos últimos anos. Eu sou de uma época, eu comecei em 1992, né, já empreendendo na área contábil. E isso mudou muito. Os contadores que são da minha geração sabem exatamente o quanto mudou o número de obrigações acessórias e as multas que são atreladas a ela. Então, vai ser um papo muito legal. Queria dizer aqui que as pessoas podem mandar perguntas, né, Silvânia? Podem mandar perguntas. Eu vou reservar um tempinho aqui para a gente tentar responder todas as perguntas. Então, tem uma galera aqui conosco e eu acho que a gente já vai começar, certo, Silvana? Posso? Pode sim. Como o Luiz comentou, né, vocês podem deixar suas perguntas ali no chat, no nosso bloco ali de perguntas, e no finalzinho a gente deixa aí, tem uns 10 minutinhos aí para tentar responder todas, que vai ser meio difícil, mas a gente vai tentar. Pode prosseguir, Luiz. Obrigada. Vamos lá, eu costumo dizer que escritório de contabilidade é tudo igual, só muda o endereço, né? Então, os meus problemas são comuns a todo escritório de contabilidade. E isso me faz acreditar que o conteúdo que eu preparei para hoje pode contribuir bastante aí nesse processo de evolução e de melhorias de processo. Hoje eu estou aqui na cidade de São Paulo, estou na sede da Gesta e vim aqui transmitir daqui como que eu tenho feito esse processo de implementação de gestão e de tarefas. Então, eu vou começar. Eu tenho uma coisa comigo que eu acho que eu já apanhei tanto em termos de multas, já paguei tantas multas ao longo da minha carreira de empreendedor, que quase que na minha cabeça hoje o escritório de contabilidade virou um sinônimo de multas. Multas de todo tipo, multas de todo valor, de toda grandeza. Isso quase que para mim é uma coisa absoluta. Quem nunca, deixa eu ver aqui, 228 contadores, quem nunca teve que pagar uma maldita multa de GFIP? Quem nunca teve que pagar uma multa de GFIP daquela empresa que estava parada da competência 13, que apareceu um monte aí ultimamente, né? Quem nunca viu ou nunca teve que pagar, quem é empreendedor, quem é da área fiscal, quem é da área contábil,
uma maldita multa por entrega por omissão do DCTF, sabe? Aquela maldito vencimento que era no domingo, você achava que podia entregar na segunda, mas na verdade era na sexta-feira que tinha que ser entregue. Então, eu costumo dizer que isso quase que virou uma espécie de indústria. E eu trouxe aqui, eu acho que eu já vi, acreditem, todo tipo de planilha, de controle, de obrigação de tarefa, principalmente de obrigação acessória. Acredite que eu já vi das mais bonitas, das mais elaboradas que você possa imaginar. Eu trouxe aqui, inclusive, uma que eu gosto bastante, que tem aqui fundamentação legal, é a coisa mais linda. Mas o problema é sempre esse. O controle de tarefa por planilha de Excel nunca vai conferir a você que é gestor do departamento, você que é gestor da empresa de contabilidade, uma verdade absoluta, né? Eu tenho N casos em que, sei lá, parece uma coisa boba, mas o operador vai lá e marca que transmitiu, naquela hora entrou uma ligação e ele acabou esquecendo, você vai ver isso só depois. Por quê? Porque exatamente planilha de Excel, que elas foram muito usadas em toda a minha história como empreendedor contábil, ela já não é mais suficiente, as coisas se modificaram muito. E exatamente essa dúvida, talvez aqui alguns contadores vão compartilhar do mesmo sentimento que eu, que é um estresse permanente, aquela dúvida, será que o meu funcionário entregou realmente a ECD, a ECF, a DCTF? E não tem jeito. E a única maneira de você ter certeza disso é você ir lá e olhar o recibo de entrega. E isso, para os nossos dias atuais, é quase que inconcebível. Sei lá, se você pegar aí uma empresa que tem 200, 250 clientes, é quase que impraticável você fazer o controle eficiente dessa gestão. Então, eu sempre fui muito amigo e apaixonado por planilhas de Excel, mas agora, recentemente, quem acompanhou a gente no último evento, eu contei um pouco disso, que na passagem do presencial para o home office, as minhas planilhas funcionavam muito bem, perfeitamente bem, e aí no home office elas se demonstraram muito ineficientes por uma série de razões, e eu tive aí que no ano de 2020 que pagar um monte de multa, né? O fato é que essa indústria das multas elas têm evoluído muito. Se você pegar, por exemplo, uma multa de R$ 200, de R$ 250 por omissão da GFIP. Quando a gente vai falar de uma multa de ECD, ECF, você já está falando de 1% do faturamento da empresa A, 0,5% do faturamento da empresa B, e isso pode, de alguma maneira, levar suas finanças para um universo desastroso. Eu tenho o privilégio de conversar com contadores todos os dias, e as histórias de essa multa, por exemplo, de GFIP, daquela competência lá 13, que a Fazenda está cobrando, a Receita Federal está cobrando, eu conheço contadores que têm assim centenas de milhares de multas para pagar, exatamente por conta dessa inexistência de controle. E aí, foi exatamente era onde que eu queria chegar. Eu queria esse universo, sobretudo no home office, foi que exatamente me fez me movimentar em procura de uma ferramenta em que pudesse, de alguma maneira, tirar esse peso da preocupação que eu vivi ao longo de todos os dias. E aí foi onde eu implementei o Gesta, lá na contabilidade de Luiz Correia, e aí, gente, só aí eu entendi como eram fáceis dos problemas acontecerem. Olha só, eu cataloguei no Gesta da contabilidade de Luiz Correia, olha só, acho que aqui eu dou um close, 230 tipos de tarefa diferentes a gente controla atualmente dentro do Gesta. Agora você imagina, 20 funcionários, 200 e tantos clientes, é muito fácil alguém perder uma tarefa dessa. É muito fácil qualquer tipo de problema acontecer. É muito natural, vamos dizer assim. E só aí eu entendi, cara, era por isso que eu tinha problema todos os dias. Olha o volume de tarefas. E eu estou falando de tipos de tarefas. Se você multiplicar isso daqui por 100 clientes, cara, você tem uma milhar aí de tarefas para controlar,
né? E aí como que você controla isso, home office, presencial? Então, eu comecei essa jornada de transformação de processo, que é quase que uma cultura dentro de uma empresa de contabilidade. Então, a gestão e o controle de processo de tarefa virou para mim, como empreendedor contábil, um dos meus principais desafios. Eu vivi uma contabilidade Luiz Correia, que era uma empresa convencional, começou lá em 1991, como eu falava, uma empresa de papel, uma empresa de retrabalho, uma empresa que fazia contabilidade que não servia para nada, a não ser para registrar um livro que ficava empoeirado. Eu vivi esse processo de transformação da contabilidade convencional para a contabilidade digital, consegui viver essa transformação, e agora, nessa fase, eu estou exatamente no processo de gestão, que é o meu, eu diria, os meus dois principais desafios de mudança do meu time, que era a contabilidade digital e o controle de processo e de tarefas. Muito bem. O que eu queria tentar mostrar para vocês é como que eu faço isso hoje. Eu costumo dizer que quem trabalha no escritório de contabilidade e que tem seus controles baseados em planilha, é quase que cada um tem o seu puxadinho. Todo mundo tem um puxadinho, que é a minha planilha, que eu controlo, a minha planilha, que eu cuido, que eu faço, e aí aquilo vira, dentro do teu escritório de contabilidade, quase que um Frankenstein. Né? Se o teu funcionário vai embora, aqueles controles só ele entendia, então você fica sempre a refém, você fica como gestor refém da falta de um controle uniforme de tarefa. E aí eu tenho feito, por exemplo, né, hoje todos os meus controles são dentro do Gesta, e eu trago aqui um exemplo de como que eu faço o controle de obrigações acessórias. Por exemplo, né, eu tenho aqui uma lista de DCTFs, eu filtrei as DCTFs quando fiz essa fotografia, e eu mostro para o meu operador, olha, esquece o seu controle de planilha. Né? Você vai se guiar por essa lista de DCTF aqui. Você faz a primeira que está na lista, depois você faz a segunda. Essa virou a tua lista de controle. Acaba com o teu puxadinho e agora virou uma lista oficial. E é assim que a gente faz. Então, por exemplo, né, eu tenho esse operador, né, que aliás é meu sócio, Aloysio, né, que a gente consegue controlar todo tipo de tarefa. Nesse exemplo, existe 70... Nesse momento que eu tirei a foto, existiam 70 DCTFs que deveriam ser entregues. E aí, se você perceber, deixa eu tentar te mostrar aqui, é a lista de cada uma das DCTFs, e você tem aqui se ela está aberta, se ela está entregue, se ela não está entregue, se ela está atrasada. E esse passou a ser o meu controle de tarefa. E aí, quando o nosso operador ele faz a entrega da DCTF, eu mostrei isso no passado, na semana passada, e eu quero te mostrar agora ao vivo como que eu faço isso na prática. O sistema do Gesta, por exemplo, né, a ferramenta, ela lê a data da entrega da DCTF e o CNPJ, e na verdade o que acontece é que o nosso operador simplesmente arrasta para dentro do Express, que é onde ele vai fazer a leitura do recibo de entrega e o mais importante de tudo, esse ato, vamos dizer assim, inviolável dessa leitura do recibo de entrega, ele que vai fazer a baixa. Então, esse processo conferiu a mim a certeza de que está entregue. Quando eu olho lá e eu vejo que a minha DCTF está concluída, então eu tenho a certeza que ela foi entregue e isso não é manipulável. E isso tirou do meu dia a dia aquela pressão, aquele estresse, aquela agonia de saber ou não se estava sendo entregue. O grande problema é que, muitas vezes, eu vivi isso em uma série de fases da minha carreira, controlar a entrega dava, às vezes, mais trabalho do que fazer a própria tarefa. E aí era uma coisa um pouco difícil de lidar. O funcionário reclamava muito que as formas que ele tinha para controlar era mais trabalhoso do que a própria tarefa. E aí era exatamente isso que eu queria trazer aqui agora, nós com 255 participantes, o quanto é fácil você fazer o controle por dentro do Gesta. Eu vou parar a minha apresentação e vou trazer aqui, deixa eu ver se eu consigo, eu vou parar a minha apresentação e vou trazer a minha tela do Gesta atual. Tá?
Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para a galera poder assistir. Olha só. Então, veja bem, a tarefa do Gesta está programada, ela vence no dia 20, salvo engano, 20 de setembro. Ela está programada o que a gente chama de D-3, ou seja, a minha data meta é 3 dias antes da data da baixa legal. E aí o pessoal tem aqui as nossas DCTFs todas para entregar. Por exemplo, eu tenho aqui dessas empresas, deixa eu minimizar um pouquinho aqui, porque eu queria te mostrar exatamente isso. Eu vou fazer a baixa de algumas dessas DCTFs. Eu estou falando de DCTF, gente, isso é apenas um exemplo, tá? Eu controlo todo tipo de tarefa, mas quero te mostrar, por exemplo, essa ferramenta aqui, ó, que é o Express. Então, veja bem, eu vou aqui no meu controle, não, numa pasta em que a galera colocou aqui algumas DCTFs. Então, deixa eu voltar aqui para a galera ver o que eu estou fazendo. Deixa eu só voltar aqui. O que eu tenho aqui são as DCTFs, por exemplo, que foram as de julho, aqui. Elas foram entregues, pedi para o pessoal especialmente entregar para mim ontem, ou antes de ontem, para que a galera veja. Então, o pessoal, são as DCTFs, algumas aqui que foram entregues, e que eu vou simplesmente fazer a baixa desse processo aqui, né? Então, depois de a tarefa entregue, eu simplesmente venho aqui e arrasto. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. O sistema já está... deixa eu ver se eu não fiz nenhuma bobagem, que as minhas telas estão... Aqui, ó. O sistema já identificou aqui as DCTFs, eu vou marcar todas e vou pedir para ele confirmar. E aí, imediatamente, pronto. O sistema controlou tudo para mim. Agora eu vou entrar aqui no dashboard, por exemplo, né, do mesmo operador, vou olhar aqui a tarefa, só para mostrar para vocês o quanto que é simples e o quanto que é confortável, que era onde que eu queria chegar. O quanto é confortável fazer esse controle por aqui. Então, deixa eu digitar aqui. DCTF, vou pedir para ele filtrar para mim aqui só as que foram entregues, por exemplo. Aqui as concluídas, para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Olha só, DCTF, opa, esse mês aqui está errado. Eu quero o mês atual, que é o que me interessa nesse momento. Deixa eu digitar aqui de novo, DCTF. Galera, estou trazendo uma pegada um pouquinho mais prática para demonstrar como que é prático. E aí você vê aquelas DCTFs todas que a gente tinha em aberto, eu tenho aqui ela como concluída. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Todas aquelas ali, elas estão concluídas. E aí eu, como gestor, né, tenho acesso. Se eu quiser, por exemplo, né, se eu quiser aqui entrar e verificar DCTF, eu entro na tarefa e entrando na tarefa, eu venho aqui e tenho acesso ao recibo de entrega. Tá? Mas, principalmente, o que eu quero mostrar para vocês, que é o que eu olho aqui, que é o que eu monitoro diariamente, é esse número aqui. Ó. Eu vejo aqui as tarefas que têm que ser entregues, tentar ampliar aqui um pouquinho para vocês. Eu fico monitorando as tarefas que estão em atraso, que estão no prazo, que foram entregues. E aí, pronto, eu posso clicar aqui, ele me direciona para lá. Ou seja, ferramentas como essa me conferem uma tranquilidade como gestor. Né? E aí vocês puderam perceber aqui o quanto que é prático fazer esse tipo de controle, mas principalmente o quanto que é inviolável. Toda aquela carga de preocupação que eu tinha se a obrigação A ou a obrigação B foi entregue, eu deixei de precisar ter o elemento confiança para ter o elemento controle, que é muito confortável para mim como gestor, mas principalmente para o usuário, que é o nosso operador, que se referencia por esse tipo de controle e as coisas acontecem de uma maneira assim, muito mais tranquilas. Né? E aí, para quem não conhece a ferramenta, eu trago aqui só algumas versões do dashboard. Por exemplo, aqui no âmbito administrativo, eu que sou administrador, eu consigo ver todos os meus departamentos, portanto, eu monitoro isso por aqui. Eu posso vir para um nível gerencial, onde eu analiso
só um determinado departamento, ou eu posso ainda vir para o nível operacional, onde eu vejo a tarefa de cada um dos meus operadores. Nem nos meus melhores sonhos como empreendedor contábil nos últimos 20 anos, no mínimo, eu imaginei que eu teria um controle tão eficiente e, ao mesmo tempo, tão saudável, que é aquele controle que não gera estresse, você não precisa ficar, vamos dizer, cobrando se o sujeito fez ou se o sujeito não fez, se ele fez dentro ou fora do prazo. Isso me conferiu muita segurança e muito conforto também. Então, só para encerrar esse tema, que é o controle de tarefas, que eu trouxe aqui o exemplo da DCTF, que vale para absolutamente todas as tarefas, que foi exatamente o que eu mostrei. Todos os meus 230 tipos de tarefas, eu tenho uma forma inteligente de controlar, de identificar a entrega ou não. Então, eu diria que isso foi muito bacana, foi muito transformador. Então, agora eu quero falar um pouquinho para vocês dos desafios de você cobrar os documentos do seu cliente. Espera um pouquinho, que eu fiz bobagem aqui. Os desafios, porque é bem interessante também. Vamos pegar aqui um exemplo, sei lá, de um DARF de retenção de aluguel, ou de qualquer outro tipo de retenção. Para o operador que trabalha no escritório de contabilidade e que opera esse tipo de tarefa, ele sabe que é mais trabalhoso ele solicitar e ter acesso ao documento, a nota fiscal, o recibo, seja lá o que for, do que efetivamente executar a tarefa. Então, isso gera mais preocupação, mais ligação, mais estresse para o operador do que você fazer propriamente dito a tarefa. E foi isso que eu fiz. Eu puxei para mim, como gestor, a missão de eu solicitar a matéria-prima para o cliente. E o operador, o ato de fazer e publicar. E aí eu trago aqui alguns exemplos, por exemplo. Trago aqui uma nota fiscal. Quem nunca abriu um malote, aquele maldito malote, cheio de papel amarrotado, amassado, numa sacola de supermercado, sabe? Quem nunca abriu esse malote, sei lá, 2, 3 ou 4 meses depois da competência anterior e encontrou lá uma nota fiscal como essa? Só quem é do escritório de contabilidade sabe, ou quem é do departamento contábil e fiscal sabe a tristeza que é ele ver uma nota fiscal que teria que ter sido feito a retenção e mandada a guia para o cliente, e ele só viu isso muito tempo depois. Quem é gestor de escritório de contabilidade sabe o quanto que isso dói no bolso. Ou quem nunca abriu aí o seu malote e encontrou um recibo de aluguel do seu cliente que aluga a sala de uma pessoa física e aí não foi feito tempestivamente a retenção, a emissão do DARF. Ora, emitir o DARF, para quem é de escritório de contabilidade, é o menor problema de todos. A nossa dificuldade é exatamente ter acesso ao documento. Foi isso que eu, quando compreendi exatamente como que funciona a cobrança recorrente de documentos, eu compreendi, cara, eu consigo automatizar tudo isso de modo que vai chegar para o meu operador dentro de uma tarefa que seria emitir a guia de DARF, o comprovante de pagamento. Exatamente isso. Então, e é isso que eu faço aqui, quero te mostrar aqui. Olha só. Então, o que eu faço? Eu crio tarefas para o sistema do Gesta encaminhar para o meu cliente solicitando automaticamente aquele documento específico. Eu não faço isso genericamente. Então, eu coloco lá o recibo do fulano de tal, o nome da pessoa, ou o nome do fornecedor, ou o nome do serviço tomado, que é o nosso problema, né? E isso chega automaticamente. Eu automatizo isso. O meu cliente é orientado a subir o comprovante, por exemplo, aqui, ele recebe um link lá e ele sobe o comprovante da nota fiscal de serviço tomado, porque, na verdade, o serviço ele se repete. Vou dar um exemplo. Lá em Florianópolis é muito comum
as empresas sediadas em Florianópolis tomarem serviço de prestadores de serviço de outro município da grande Florianópolis, que a gente chama, como se aqui em São Paulo fosse a região metropolitana. E aí, o que acontece é que você tem que fazer a retenção do ISS que vem na nota fiscal. E como que faz? Como que você controla isso quando você tem um cliente que toma 200 serviços por mês? Fica absolutamente impraticável. E aí, quando eu compreendi essa ferramenta de solicitação de documento automático, ficou muito fácil. Então, como que acontece? Eu tenho lá uma tarefa qualquer que eu programo, o meu cliente recebe um link, por exemplo. Esse aqui é um exemplo da nota fiscal do domínio, por exemplo, que eu mando para o meu próprio financeiro, eu programei para ela trazer a nota, para ela subir a nota automaticamente e chegar lá no meu departamento contábil. O meu financeiro e o meu cliente fazem isso, e aí o que acontece é que eletronicamente a solicitação que eu fiz, ela aparece já, vamos dizer assim, o arquivo anexado. E aí pronto, fazer a guia ficou muito fácil. Deixa eu mostrar para vocês como que isso funciona. Olha só, deixa eu chegar aqui, numa tarefinha de novo aqui, deixa eu ver se eu tenho aberto. Aqui, olha só. Eu vou fazer ao vivo aqui mesmo, tá? Então veja bem aqui, configuração de tarefas recorrentes, por exemplo. Deixa eu localizar um aqui. Só para mostrar para vocês quantas tarefas recorrentes eu tenho para solicitar, só para solicitar documentos. Olha só, solicitação. Deixa eu ver se ele aparece aqui para mim. Está aqui, olha só. Espero que vocês estejam conseguindo ver, mas, por exemplo, aqui, ó, eu consigo apresentar aqui. Olha só, eu tenho, por exemplo, serviço tomado do iFood. É um cliente que paga alguma coisa que recebe do iFood. Eu tenho, por exemplo, solicitação do comprovante de pagamento de aluguel pessoa física. Olha só o que acontece. Quando chega um novo cliente na nossa base, que ele toma serviço ou recibo de aluguel, olha só o que acontece, gente. Na verdade, a gente simplesmente faz isso aqui, ó. Vem aqui na tarefa, vem na lista de clientes, né? Suponha que seja aqui esse cliente aqui, eu adiciono e ele pronto. Vem para cá, ele vem para cá e a partir do próximo mês o sistema vai automaticamente solicitar o recibo de aluguel eletronicamente. E aí, só para eu tentar te mostrar, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui dentro do gesto do meu operador. Olha só. Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui. Espera um pouquinho. Aluguel. Aluguel. Né? Então, solicitação de aluguel. Deixa eu mostrar do mês passado, só para a galera ver isso aqui. Olha só. Então, eu tenho aqui... Deixa eu ver se eu fiz alguma bobagem. Aqui, ó. Aluguel. Todos os funcionários. E eu quero olhar só as que estão concluídas. Por exemplo, espero que vocês estejam conseguindo ver, mas olha só que legal. Eu tenho que colocar de novo. Aluguel. Aluguel. E aí eu tenho aqui as tarefas todas concluídas. Né? Então, por exemplo, se eu clicar nela aqui, eu tenho acesso ao recibo de aluguel, se eu não fiz nenhuma bobagem, mas eu tenho aqui ao recibo de aluguel e está pronto. E até aí tudo bem, gente. O barato está que tudo isso aconteceu eletronicamente. Eu tirei do meu time essa carga de controle porque a ferramenta faz isso eletronicamente para mim. E isso é muito poderoso. Né? Se você imaginar que a gente trabalha com tempo, o que a gente vende ao nosso tempo, é quase que um desperdício de talento você ter um contador sênior que está ligando, que ganha um salário bastante significante, eu espero, mas perdendo tempo pedindo documentos elementares para o seu cliente, para ele poder executar a tarefa. Então, a solicitação de tarefa automática que tem dentro do Gesta, para mim, ela é muito, muito poderosa. Na próxima
na próxima declaração de imposto de renda, por exemplo, eu já estou catalogando atualmente os meus clientes de pessoa física, ou seja, clientes de imposto de renda pessoa física, e eu vou fazer automaticamente a solicitação específica de cada um dos documentos. Então, eu vou pedir, eu estou catalogando. Se o meu cliente pessoa física ele tem o informe de rendimento do Bradesco, eu vou fazer isso automaticamente ser disparado no mês de março, até que ele me entregue todos os documentos. É a mesma lógica. Você demora mais para conseguir ter acesso aos documentos do que, propriamente dito, fazer a declaração de imposto de renda. Quem faz declaração de imposto de renda aí na empresa sabe o que eu estou falando. Né? Então, essa automatização confere muita produtividade para o meu time. Quero falar de uma coisa que eu acho mais legal do que o Gesta e mais legal do que a própria Domínio. Né? Mais legal do que... Vou melhorar a minha frase. Mais legal do que a ferramenta do Gesta e mais legal do que a ferramenta do Domínio, que é a integração essas duas ferramentas. Eu volto sempre naquela tecla de dizer que, às vezes, controlar uma tarefa ela dá mais trabalho do que fazer. E eu trago isso, por exemplo, a publicação também tem o mesmo exemplo. Olha só, para você que é usuário da Domínio, assim como eu suponho que tem aqui muitos usuários da Domínio, a integração entre o Gesta e a Domínio, que é o grande diferencial dessas duas plataformas, ficou muito confortável. E eu trago aqui, por exemplo, no meu exemplo, na contabilidade Luiz Correia, eu uso a Domínio Atendimento. Certamente você pode estar usando o Onvio ou você encaminha por e-mail, né? De alguma maneira. E aí, gente, eu quero dizer para se você não está usando a Domínio Atendimento, você que é usuário da Domínio, o Onvio ou a Domínio Atendimento, você está perdendo muita energia. Ah, mas é só passar um e-mailzinho aqui. Não é um e-mail. São 250 e-mails que o seu time passa. Ah, mas é só anexar. Não é anexar, não é uma vez, são milhares de vezes ao longo do ano. E isso, lamentavelmente, quem paga é você, gestor do escritório de contabilidade. E aí eu trago aqui na tela um exemplo. Né? Um exemplo para você que usa Domínio Atendimento ou Onvio, que o meu usuário emite aqui, por exemplo, uma guia na tela, em vez de ele simplesmente mandar para uma caixa de e-mail, ele vem aqui nessa flag aqui, que tem um símbolo de uma pastinha, e o que vai acontecer, isso daqui é muito poderoso, gente. Ele está aqui marcado, olha só, eu quero concluir a atividade. Então, ao mesmo tempo que ele faz a publicação do meu cliente, ou da guia para o meu cliente, ele já faz também a baixa da tarefa. E aí, o controle de baixa de tarefa, ele é muito confortável e muito orgânico. De modo que eu sei que tudo que foi publicado está encerrada a tarefa. Logo, aquilo que eu enxergo no meu painel é a mais absoluta verdade. Não tem sequer nenhum tipo de delay. Então, eu diria que, se você não usa, que você deve usar, e é muito, muito confortável. Então, você pode fazer ao mesmo tempo a publicação e a baixa da tarefa. E aí, se você programar, por exemplo, né, o teu Gesta e o teu domínio atendimento, uma vez publicado, já está encaminhado lá para o nosso cliente. Deixa eu ver o que eu te mostro aqui. Na próxima tela, eu te mostro exatamente isso. Tudo aquilo, aquelas telas anteriores é da operação, e eu, como gestor, eu simplesmente acompanho essas entregas diariamente, se ela está em atraso, se ela não está, com um diferencial de que ela é absolutamente verdade, não tem variação. Uma outra coisa que eu acho muito legal, tá bem, eu mandei para o cliente, e será que o meu cliente já abriu? Será que ele viu? Basta eu olhar esse, eu chamo de quadrante, eu não sei nem se é essa a expressão, eu consigo ver quantas tarefas o meu time já publicou e o meu cliente ainda sequer abriu. Então, a gente fica monitorando essas tarefas aqui, e aí, nesse caso, quando chega no último dia da data legal, vamos dizer assim, o nosso gerente faz uma intervenção lá, através do WhatsApp ou telefone, pedindo para o cliente minimamente abrir
a tarefa, o anexo que ele recebe lá, e aí pronto, eu tenho a certeza, ao final de cada entrega, de cada vencimento, que está tudo absolutamente entregue. E o legal disso tudo é que é o que eu acho mais fantástico, que é você ter controle sem você ter retrabalho. Então, você tem um controle efetivo e não manipulável, vamos dizer assim, sob o aspecto da entrega, sem gerar qualquer tipo de retrabalho, e eu diria que de uma forma muito confortável para o gestor e também para o operador. Muito bem. Queria trazer aqui como tema de hoje, eu acho que é o penúltimo tema que eu trago, estou cuidando aqui do horário, que é um outro desafio e que na pandemia nem se fala, né? Que é o controle. Eu queria te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar uma outra coisa aqui, se vocês me permitem. Um exemplo que eu trouxe do departamento pessoal. Eu separei aqui também algumas entregas desse mês que venceu agora, no 5º dia útil. Eu pedi que o meu pessoal especialmente não baixasse, que eu queria mostrar para vocês aqui na prática. Olha só. Imagine que hoje, no dia... deixa eu ver se está na data certa. Aqui. Eu tenho para o dia 17 de novembro, né, da contabilidade Luiz Correia, o INSS, que vence no dia 20, mas está programado para o dia 17. Para o dia 17, o DARF também. E a guia do INSS, do FGTS, que já até pago, venceu agora no 5º dia, no dia 5, se não estou enganado. E aí eu não pedi para o pessoal da baixa, porque eu queria te mostrar duas coisas. Primeiro, para você que usa domínio atendimento, eu mostrei ali como que faz automaticamente. Para você que não usa, e eu te diria que você deveria entender aí essa ferramenta e usar, que ela é muito poderosa, mas você também pode se beneficiar. E a lógica é mais ou menos a mesma. Deixa eu só te mostrar aqui, que é, deixa eu pegar aqui, estou mudando de tela aqui para ver se vocês conseguem ver. Deu uma travadinha, só um segundo, por favor. Eu acho que não está indo. Só um pouquinho. Agora sim. Então, eu tenho aqui a GPS do mês 8. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, né? Que é a guia que foi gerada lá na Domínio. Né? Eu tenho aqui a guia do Fundo de Garantia, que foi gerada lá na Domínio. Né? E que eu vou tentar aqui mostrar para vocês. Esse aqui são os recibos de salário, mas isso eu não vou baixar. Eu queria mostrar a guia do DARF. Esse aqui, ó. Então, eu tenho aqui. Se você tem isso aí também, basta você vir aqui, o nosso operador, ele simplesmente vem aqui, arrasta para dentro do Express. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a tela. Já está mudando. Acho que eu fiz bobagem. Só um pouquinho mais. Vou voltar aqui para mostrar ao vivo como que funciona. Aqui. Deixa eu trazer aqui. Então, o sistema lê, ou seja, o operador vai fazendo isso, né, a todo tempo. Eu venho aqui, na verdade, não, o operador vem aqui, confirma, né? E pronto. E aquelas tarefas todas foram entregues. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Elas foram entregues, eu vou mostrar aqui na prática. Deixa eu atualizar aqui. Só um segundinho mais para você ver o quanto que é prático. Aqui, deixa eu filtrar. Ele sumiu da minha tela, e ele sumiu da minha tela porque ele está concluído agora. Né? Eu estou fazendo um filtro específico aqui da contabilidade Luiz Correia, só para mostrar para vocês que o upload da guia, quando você não usa domínio atendimento, também é possível, e você percebe aqui que ele mudou a tarefa para a condição de concluída. Né? Tudo isso sem retrabalho, e aí, se eu quiser, deixa eu mostrar aqui para vocês, aquela mesma lógica de sempre, eu posso olhar aqui o comprovante e pronto, tenho a certeza que tudo aconteceu sem retrabalho. Sabe, gente? Então, estou tentando aqui mostrar, até peço desculpa pela minha inconveniência de estar aqui mudando de tela, mas era para mostrar para vocês, já estou me encaminhando para o final, para mostrar para vocês o quanto é prático, quanto é confortável, mas ao mesmo tempo o quanto que é transformador e seguro você fazer a sua gestão, não mais baseado em planilhas de Excel e confiança, e sim com dados e com controle.
e isso é confortável e é saudável para todo mundo que opera numa empresa de contabilidade. E aí eu mudei também a forma de me comunicar, né? Até ontem eu falava com o Rafael aqui que a forma de se comunicar, quem define é o cliente, né? Você não tem esse poder, se ele prefere por e-mail, pelo WhatsApp, por sinal de fumaça, ou seja lá o que for, a gente tem que estar preparado. E o que eu fiz foi eu implementar uma ferramenta que chama-se dentro, que ela está dentro do Gesta, que chama-se Inbox, e eu criei um Inbox. Então, por exemplo, o meu cliente está gradativamente sendo disciplinado a não mais solicitar por e-mail para o funcionário A, B ou C, que quando isso acontecia, sobretudo no universo home office, que a contabilidade do Luiz Correia ainda atua no universo home office, a gente está pensando em mudar agora no dia 1º de outubro, mas eu fico absolutamente cego, sem saber o que está acontecendo, e de novo, na esperança e na confiança que as coisas estejam tudo acontecendo. E aí eu automatizei para o meu cliente entender que agora o e-mail não era mais do funcionário A ou B, e sim, por exemplo, do Fale com a Contabilidade, e quando um e-mail encaminhado para o Fale para a Contabilidade, eu tenho a possibilidade de transformar ele em um ticket. E ao transformar ele em um ticket, com um único clique aqui, eu passo a ter visibilidade total. Eu, como gestor, o gerente do departamento e o próprio operador. Saiu da escuridão e da sombra aquelas tarefas todas e viraram um ticket. E quando um ticket, eu consigo no meu painel saber se ela está entregue, se ela foi entregue, se ela já está ultrapassado o prazo dela, para toda e qualquer solicitação de tarefas. O que eu queria tentar assim trazer um pouco de realidade, porque eu acho que é inocente aqueles profissionais que acham que é fácil, porque você está mudando uma cultura, primeiro sua, como gestor, que é mudar uma forma de trabalho que você tem. Depois, olha a missão, quanto ela é complexa e desafiadora. Eu tive que primeiro me convencer que eu tinha que prover controles mais efetivos para os meus processos. Depois eu tive que convencer o meu parceiro, o meu funcionário, a entender e compreender. E, por último, olha como é complexo, o meu cliente, né? que ele poderia se comunicar de um jeito diferente. E aí, um exemplo bem claro é a história do grupo de WhatsApp. Né? Logo que a gente mudou para o home office, a gente criou um grupo de WhatsApp, né? E esse grupo de WhatsApp com o cliente, aquilo virou algo absolutamente sustentável. Você receber 200 e tantas conversas pelo WhatsApp em um grupo, fica absolutamente insustentável. Foi quando eu conheci o Gesta Message, que ele organiza, ou organizou, no meu caso, toda essa conversa. E aí aqui, por exemplo, eu trago um exemplo, né, daquelas conversas que ainda alguém não pegou ela para resolver, e daquelas que já tem um dono. Deixa eu mudar aqui. Por exemplo, aqui nesse lado esquerdo, cada uma das tarefas já tem um dono que já capturou, viu que era uma conversa específica de cada cliente, né? E na anterior fica aqui para que o gerente pegue e assuma essa conversa para ele conduzir com o nosso cliente. E isso daqui transformou de novo a forma de se comunicar. Cada vez mais, e a diferença é que agora, dentro desse grupo de Gesta Message, que eu uso, o nosso time usa muito, o nosso cliente se habituou a usar muito, eu trouxe luz para todas as conversas. Por exemplo, eu posso entrar em cada uma dessas conversas e eu saber o que está acontecendo, como que o pessoal está, vamos dizer assim, respondendo aos meus clientes, em que tempo, em quanto tempo. Ou seja, eu trouxe, mesmo em home office, um acesso que eu não tinha nem mesmo quando o meu time estava trabalhando ali presencialmente. Então, muito bacana, essa ferramenta é transformadora e ela entrega muito valor para o nosso cliente. E aí, para o nosso escritório. E aí, você tem, a partir disso, você tem aqui um universo de números para você fazer a gestão do seu escritório. Né? Então, por exemplo, você tem aqui uma série de informações, né? Uma que eu gosto especialmente é, por exemplo, qual é, eu chamo de NPS, qual é o nível de NPS ou de satisfação
que cada um dos meus operadores tem, né? Então, o cliente vai votando, e aí, de novo, nós estamos falando de um hábito, que é o hábito de qualificar a conversa. Isso não acontece de dia para a noite, é um trabalho que você tem que ir fazendo com constância e pedindo para o cliente qualificar, porque é uma referência que você tem. Então, eu consigo hoje já os primeiros sinais de satisfação do meu cliente em relação a cada um dos meus funcionários ou dos meus colaboradores, e eu também tenho aqui o nível de satisfação de cada um dos meus clientes, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um time de atendimento, que tem 2 profissionais, e que a minha conversa com ele, cara, eu quero saber o seguinte, qual é o número o grau de satisfação. Se for menos de 95, eu venho aqui conversar com vocês. E pronto, eu quero de 95 para cima um atendimento UAU, e eu tenho, que era o que eu queria compartilhar com vocês aqui, eu tenho, na verdade, tecnologia que me permite, sem nenhum retrabalho, ter acesso a esse tipo de informação. Eu queria dizer que houve, nos últimos meses, uma transformação na minha forma de fazer gestão de escritório de contabilidade e que ela está transcendendo para a minha sede, por exemplo. Aqui é uma foto do meu gabinete, uma sala muito bonita, muito grande, muito ampla, só para mim. E eu compreendi, cara, que talvez eu acho que isso é o que é mais importante que eu vou falar na tarde de hoje para você. Eu entendi que para o processo, para qualquer processo de mudança, eu vi isso na transformação digital do departamento contábil, no departamento pessoal, quando eu implementei o domínio atendimento, e agora, por último, na implementação do Gesta, que você precisa estar na linha de frente. O contador, o gestor não pode terceirizar esse tipo de mudança, porque você vai ficar refém da situação. E eu compreendi isso de uma maneira tão clara que, por exemplo, a minha sala, curiosamente, eu saí de uma reforma agora, na sexta-feira passada, a minha sala, que era um gabinete só meu, passou, eu não sei se vocês conseguem ver, passou aqui um espaço para 4 profissionais, eu e mais 3, que são os meus gerentes. Eu não tenho mais sala. Por quê? Porque eu quero estar no mesmo ambiente, vendo quais são as dificuldades que eles passam no dia a dia e compartilhando com eles as necessidades desse processo de transformação. E aí eu vi que quando eu estou na linha de frente, o meu processo para de andar de lado e passa a andar para frente. Então, se você se identifica minimamente com essa dificuldade que você tem de implementar um processo novo, experimenta ir para a linha de frente, que você vai ver uma diferença bastante significativa. Para encerrar, as minhas próximas etapas dentro do Gesta, que é a minha apuração de custo. Eu quero saber, no centavo, quanto custa para eu fazer a contabilidade do cliente A e do cliente B. E isso, se eu não quiser ir para o universo da estatística, só tem um jeito, que é você fazendo os apontamentos de hora. E aí eu comecei agora, no mês de setembro para outubro, os apontamentos de hora, portanto, eu vou ter ainda, está zerado, porque eu ainda não fiz nenhuma análise, o valor de cada tempo ou de cada hora apontada em relação a cada operador com cada um dos meus clientes, o que vai me permitir enxergar qual é o meu custo de operação e me permitir eu analisar qual é o meu resultado, qual é o markup que eu estou operando em relação a cada um dos meus clientes, e aí eu tomar as atitudes que eu preciso tomar como gestão. A qualificação de chamadas, que eu falei há pouco para vocês, que é mudar o hábito ou criar no meu cliente o hábito dele fazer as votações e eu conseguir enxergar verdadeiramente o nível de satisfação do nosso cliente. Para encerrar aqui, eu queria dizer, se tem alguém que se identificou com esse tipo de conteúdo, eu tenho no meu Instagram, @LuizCorreia_Contador, um monte de conteúdo lá no IGTV, que fala de contabilidade atrasada, de gestão, de contabilidade digital, de BPO, tudo que você possa imaginar. Cola lá no Instagram do Luiz Correia Contador, que se você se identifica com esse tipo de conteúdo, tem bastante coisa lá. E aí eu aproveitei para vir aqui encher o saco do Rafa e da Carol aqui no Gesta, e eu digo, cara, vocês vão ter que me dar aqui uma condição especial para aquela galera que está conosco hoje, aqui 200 e tantas pessoas, contadores, que se identificaram com a ferramenta ou com a forma de aplicar a ferramenta. É só você ligar lá, entrar
nas mídias sociais, procurar a galera do comercial e dizer que aquele carequinha, Luiz Corrêa, prometeu um desconto de 15%, e aí talvez isso possa te estimular a fazer esse processo, ou a iniciar esse processo de transformação aí na tua empresa contábil. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, pela presença de todos. Só para encerrar, eu quero dizer que na próxima quinta-feira a gente vai falar do departamento fiscal no mesmo horário, e na quinta-feira subsequente, se não estou enganado, dia 26, vamos falar de auditoria do departamento fiscal. Tem muito conteúdo para essa série ainda que a gente está programando para você perceber o quanto é poderoso o ecossistema e das empresas satélites que estão no ecossistema, como ela pode transformar o dia a dia de você, que é empreendedor ou operador do sistema contábil aqui no nosso país. Tá certo, Silvana? Contigo? Tá certo, Luiz. Temos algumas perguntas aqui, Luiz. Eu sei que você ali no final já deu umas dicas de como proceder, estar à frente do negócio, mas eu tenho uma pergunta aqui, não uma pergunta, na verdade, o Luiz, deixa eu ver aqui, o Rafael, ele pergunta, quais as dicas que você pode compartilhar para trabalharmos a mudança na equipe para a decisão no uso das ferramentas online e para os clientes? Muito legal a colocação do Rafael. São dois universos bastante diferentes. Do seu time, Rafael, você tem um poder de exigir, né? E do seu cliente, não. Né? Então, vamos lá. Do seu cliente, a única maneira é muita conversa. É conversando, o seu time pedindo para qualificar, para mostrando para o cliente o quanto é mais prático. É mais prático ele subir, no exemplo que eu trouxe agora, Rafael, é mais fácil ele subir um recibo de entrega do que um recibo de aluguel, porque eu mando no dia que ele paga o aluguel, eu programo sistematicamente para não ficar burocrático para o cliente do que ele passar um e-mail. E aí, para o teu time, Rafael, aí eu te diria o seguinte, cara, é muita conversa, mas eu cheguei à seguinte conclusão, é que esse tipo de mudança, talvez seja um pouco indelicado o que eu vou falar, ela precisa ser de cima para baixo. Né? Então, a resistência do time é absolutamente natural, né? Mas eu percebo que a maneira com que foi mais eficiente foi quando, por exemplo, né? Então, vou te dar um exemplo. Eu quero que você use essa ferramenta aqui. Aí o sujeito sempre volta para o puxadinho dele, para a planilhinha dele. E aí, isso é natural em qualquer lugar. E aí, o que eu faço? Eu fui lá, no meu caso, ensinei ele a usar, mostrei e desliguei. Desabilitei o Excel, por exemplo. Eu desabilitei o Excel e aí ele teve que se habituar na força. E aí sabe o que acontece, Rafael? Depois que ele entende a ferramenta, ele diz assim, poxa, chefe, que legal, se eu soubesse que era assim, eu já tinha mudado antes. Eu digo, pois é. Então, se você está tendo dificuldade nesse sentido, as dicas são duas. Vai para a linha de frente do processo, não terceiriza o processo de mudança e, se necessário for, implementa de baixo, de cima para baixo, aquelas mudanças que você acha mais relevante para o teu escritório nesse momento. Certo. Tem muitas pessoas perguntando aqui também se esse webinar vai ficar gravado, se vai ser disponibilizado, se eles vão poder assistir novamente. Sim, nós vamos deixar disponível, sim, assim que a ferramenta me disponibilizar a gravação, eu vou postar lá dentro da nossa página da Domínio Sistemas. Lá em conteúdos contábeis, vocês vão entrar e vai ter o webinar. Lá estarão todos os nossos webinars realizados, inclusive hoje, esse que a gente está concluindo hoje. E também na nossa página do YouTube, assim que tiver tudo certo, a gravação, eu vou disponibilizar lá também. Vocês têm 2 canais para assistirem novamente. Luiz, aqui tem o Marcos da Plug Contabilidade. Ele pergunta, a solicitação dos documentos sujeito à retenção se faz necessário, vez que na contabilidade digital recebemos somente o relatório financeiro ou extrato bancário. Isso é muito comum. Isso é muito comum, mas eu não trabalho assim não, Marcos. Eu exijo o documento. Né? O meu cliente, por exemplo, digitalmente, ele compartilha comigo
todos os documentos, porque só com... Eu costumo dizer que contabilidade é muito delicado, né? Você... Nem o Papa pode assinar o balanço, só você tem o poder de assinar um balanço. E quando você escritura a tua contabilidade de alguma maneira, sem olhar os documentos, se baseando exclusivamente no extrato, eu acho que o risco, você está assumindo um risco que eu considero muito perigoso e desnecessário. Né? Então, vamos lá. Na contabilidade do Luiz Correia, a imensa maioria dos nossos clientes, Marco, ele compartilha conosco a senha bancária. A senha bancária, então, nós temos um time, lá uns estagiários que ficam captando. Eu tenho muitos clientes que usam a conta azul, portanto, os documentos estão todos anexados lá dentro, mas eu não faço contabilidade baseada exclusivamente no extrato, não. Agora, a solicitação de documentos que eu te mostrei há pouco, Marcos, ela vai exatamente ao encontro disso que você está falando, ou de encontro, vamos dizer assim, porque o meu cliente passa, por exemplo, para fazer a retenção, você é obrigado a ter acesso ao documento fiscal. Não tem nenhuma outra forma. E aí eu te diria que eu habituando o meu cliente a fazer o upload, no mínimo, para não dizer todos, no teu caso que você precisa mudar o entendimento do teu cliente, esses documentos de retenção, que seja nota que tenha retenção ou recibo de aluguel, você deveria, no mínimo, esse fazer, exigir que ele suba, e aí o sistema vai te ajudar muito nesse processo de cobrança para você fazer a retenção da maneira minimamente que tem que ser feita. Perfeito. Pessoal, já são 17 horas, né? E a gente gosta de cumprir aí o nosso horário. Tem outras perguntas aqui, pertinentes também às ferramentas do Gesta, algumas perguntas sobre domínio, a vinculação do Gesta com a domínio. Eu vou compilar essas perguntas e vou solicitar ao pessoal do Gesta, tanto aqui do pessoal da domínio, para responder, e posteriormente a isso eu enviarei para os participantes, né, desse webinar de hoje por e-mail. Tá? Eu vou mandar um e-mail de agradecimento à participação e juntamente vai estar esse arquivo com as perguntas e respostas. Quero agradecer aqui a todos que nos acompanharam até esse momento, né, que ficaram conosco aqui. Agradecer o Luiz, agradecer o pessoal também que estava aí nos auxiliando a responder algumas das perguntas através do nosso painel aqui, de nossas perguntas. Estava conosco aqui o Flávio e o Gabriel, nos auxiliando também com isso. Luiz, mais uma vez, né, obrigado. Passa você também para fazer as suas considerações finais aí. É agradecer, Silvana. Eu fico muito feliz quando eu vejo, em pleno horário de trabalho, né, 200 e tantos contadores aqui tentando se especializar, compreender, melhorar o seu dia a dia. Isso é muito valoroso para a comunidade contábil. Eu fico muito, muito feliz. Esses são os contadores esse perfil de contadores que têm buscado conteúdo, que vão fazer uma diferença. Eu vejo muitos jovens contadores. Isso me deixa muito feliz. Eu quero só dizer também, Silvânia, que pode me perguntar ali pelo direct também do meu Instagram, qualquer dúvida que eu respondo. Só tem um pouquinho de fé, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo lá para a galera. É só me mandar um direct, a gente vai bater um papo lá e vai conversando, tá certo? Silvânia, no meu nome, eu agradeço a Thomson Reuters por mais esse convite. É um prazer para mim. Agradeço a galera do Gesta também. E até o próximo quinta-feira, com mais um evento agora, voltado para a galera do Departamento Fiscal. Obrigado, até a próxima. Obrigada também, Luiz. Obrigada novamente a todos que nos acompanharam. Até quinta-feira, né? Com o nosso terceiro episódio dessa série. Obrigada, pessoal. Até mais.